Um bom dia, quase tarde, a todos. É com muita expectativa que damos abertura a essa mesa que vai dizer de conectividade e tecnologias digitais, de informação e comunicação. Nós teremos falas aí de 15 minutos para cada um, vai estar no painel, sintam-se à vontade. A BNCC já nos traz a importância de se olhar para a conectividade e aprender aí sobre conectividade. A importância de se desenvolver habilidades, mas não só desenvolver habilidades, mas como colocá-las em prática, numa transformação de informação útil e qualificada, para que a gente realmente consiga dar significado à conectividade disponível hoje. Eu peço licença para ler um trecho, porque é de suma importância que todos que estejam aqui compreendam a extensão do que a base já nos trouxe. E a partir daí, tudo que nós pensamos e os relatórios produzidos pelo CIEB e pela CETIC, para que a gente possa olhar a questão de conectividade no Brasil. A competência 5 da BNCC diz que compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Mas quando se fala de democratizar a tecnologia, nós também temos que cuidar, pois ela pode excluir. E é com essa perspectiva que nós abrimos a mesa de hoje com a primeira fala do dia para a Anitta, que traz para nós, ela é do Ministério da Educação, diretora de Apoio e Gestão Educacional da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, que trará para nós as políticas de nível nacional, para que a gente possa avançar nesse importante diálogo dessa política pública nacional. Seja bem-vinda, Anitta. Alô? Tá ouvindo? Olá, boa tarde. Vou ficar de pé. Tem uma apresentação. Acho que os colegas vão colocar. Tá bom. Obrigada. Bem, boa tarde, gente. É sempre um desafio falar depois do nosso ministro, Camilo Santana, mas eu faço isso com muito orgulho. É muito inspiradora a fala do nosso ministro. É muito gostoso estar aqui no Fórum Nacional da Undime. Já é o 7º fórum que eu participo, pela primeira vez como Ministério da Educação. Conheço muitos dirigentes municipais de educação, já fiz muitas oficinas, já trocamos muito, e agora quero reforçar que eu, enquanto diretora de apoio à gestão educacional aqui pelo MEC, dentro da Secretaria de Educação Básica, na liderança da nossa secretária Kátia, estou super à disposição para falar com todos vocês de todos os temas que chegam diretamente no município, né? A diretoria que eu estou à frente atualmente, ela cuida dos programas do PAR, do PDDE, do PNLD e de tecnologia na educação. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dessa temática. Vocês ouviram que o ministro comentou de 4 grandes prioridades, né? Ele falou da criança alfabetizada, que já foi lançada, muitos municípios já aderiram. Falou do tempo integral, que também foi lançado recentemente, e muitos municípios e estados estão aderindo. E falou da retomada das obras, né, pelo FNDE, que também está a ritmo total. A 4ª prioridade, que a gente ainda não lançou, então vocês vão ver aqui coisas muito em primeira mão. A Undime, né, a gente já fez uma reunião com a Undime prévia, a gente já fez uma reunião com secretários estaduais também, e isso vai ser lançado pelo presidente Lula em algum momento, até o final de agosto, eu acredito. Mas a gente já queria adiantar aqui para os municípios, porque a gente sabe que a questão da tecnologia para as escolas municipais é muito importante. Então, primeira coisa que é importante dizer, que o professor Eduardo já falou muito bem, é que tecnologia, ela não é necessariamente boa ou ruim. Ela é de acordo com o que utilizamos e o que fazemos dela.
Então, a gente vem sempre falando no Ministério da Educação de tecnologia para aprendizagem, tá bom? Então, esse é importante a gente focar nesse conceito, porque a tecnologia não é uma bala de prata, né? Ela não vai resolver todos os problemas, a gente sabe disso, de jeito nenhum. Ela é um complemento para apoiar tudo que já é feito na educação e que pode melhorar, tá? Então, eu trouxe uma reflexão aqui, que tem um arquiteto, esse Cedric Price, ele é um arquiteto que em 1966, ele numa palestra, ele fez uma fala provocadora. Ele falou assim, tecnologia é a resposta, mas qual era mesmo a questão? Porque naquela época já tinha uma expectativa de que a tecnologia ia revolucionar, que nos anos 2000 a gente ia ter carros voadores, né? Ia ser assim uma revolução tecnológica. A gente sabe que isso não aconteceu, a gente evoluiu muito na tecnologia. Hoje, ninguém consegue ficar sem o celular, está todo mundo olhando aí na tela do celular, ninguém consegue ficar sem computador. E na educação, muito do que a gente vem fazendo de educação hoje também avançou por meio da tecnologia. Mas não é nunca em substituição, é sempre uma complementação. Então, essa falsa resposta de que a tecnologia é sempre a resposta, independentemente da pergunta, é muito importante ficar claro que o Ministério da Educação não entende esse caminho, tá? A tecnologia, ela é complementar e ela tem que estar a serviço dos educadores, dos alunos, das secretarias municipais e estaduais de educação. Quando a gente fala de escolas conectadas, né, por que conectada, né? Às vezes é fácil a gente usar esse verbo, conectar, associando só a tecnologia, só a conectividade, né? A internet, a banda larga. Mas quando a gente olha para a origem da palavra, conexão, a gente tem conexão humana, a gente tem conexão entre aluno e professor, a gente tem conexão entre os alunos, conexão entre as secretarias municipais de educação e as escolas. Então, quando a gente fala de escola conectada, é a escola nesse contexto, parte de uma grande rede que, não só por meio da tecnologia, mas também com o apoio da tecnologia, vai conseguir fazer melhor essas conexões. As conexões humanas, as conexões pedagógicas, as conexões de gestão, tudo é importante que aconteça e a tecnologia vai ajudar a isso. Ela não vai substituir nada e ela não vai, tendo ela, resolver todos os outros problemas e todos os outros desafios, na verdade. Então, a gente traz aqui qual que, na visão do Ministério da Educação, é o papel da tecnologia na escola. Primeira coisa, que é uma poderosa aliada na mão do professor. Pode ampliar as opções, as possibilidades do uso de recurso, garantindo uma maior personalização da aprendizagem. Porque é difícil mesmo, né, ser professor. A maioria aqui é professor efetivo de rede, está atualmente no cargo de dirigente municipal de educação e sabe o quanto que é difícil prender a atenção das crianças, dos adolescentes. Então, a tecnologia pode ajudar isso, mas tem que tomar cuidado, como o professor falou, para a gente não desvirtuar e dispersar, porque muita tecnologia, sem o devido uso pedagógico, sem a devida orientação pedagógica, dispersa ao invés de concentrar. Isso acontece com todos nós. Tem muita gente aqui que está dispersa da palestra aqui. Por quê? Porque está com acesso à tecnologia fazendo outras prioridades. E está tudo bem, a nossa vida é corrida mesmo. Só que se a gente, enquanto adulto, acontece isso, imagine enquanto crianças e adolescentes. Então, a gente precisa entender a tecnologia como uma aliada do professor, né? E tem que ser de acordo com o projeto e com o plano de aula do professor. Além disso, para que os professores consigam utilizar a tecnologia a seu favor, a gente precisa formar os professores, ajudá-los nisso. Porque a tecnologia muda muito rápido, então não é fácil também um professor que já tem que se preocupar em ensinar o português, ensinar a matemática, ensinar a história, entender como que ele pode usar um vídeo interativo, como que ele pode usar um recurso digital de forma complementar ao plano de aula dele, que muitas vezes ele já desenhou de um jeito, sem pensar na tecnologia. Então, a gente precisa apoiá-los para que eles, usando a tecnologia, ofereçam experiências educativas
diferenciadas para os seus alunos, porque isso pode apoiá-los no processo de aprendizagem. Além disso, os próprios professores, eles se tornam, no momento que a gente consegue ajudá-los a se formar, né, a desenvolver as suas competências digitais, eles se tornam curadores de conteúdo. Então, eles utilizam essa expertise, todo o conhecimento que eles têm, a capacidade que eles têm, que sabem, né, como ensinar, o que pode ajudar a criança e o adolescente no conteúdo, né, que eles precisam absorver, como que a tecnologia pode ajudar. Então, a gente precisa apoiar para que essa escolha seja um pouco mais fácil para o professor, né, e não mais um trabalho, algo que vai onerar mais a vida, né, desse professor, que já é tão puxada. E, por fim, os estudantes, quando a gente insere a tecnologia de uma maneira integrada ao currículo, garantindo, né, uma reflexão, uma apropriação crítica, ética do uso da tecnologia, a gente está formando estudantes mais capazes, mais capacitados para o mundo digital que a gente vive, né? Então, quando a gente fala assim, eu vou proibir, por exemplo, o uso de celular, eu vou proibir tecnologia na minha sala de aula. Fora da sala de aula, a tecnologia está na vida de todo mundo. Então, não adianta a escola estar alheia a isso. A escola tem que conseguir trazer na perspectiva pedagógica, dentro do que ela considera que é a aprendizagem adequada para os seus alunos, o uso da tecnologia. E trazer essa crítica, trazer essa reflexão. A tecnologia é para quem? Por quê? Da onde vem? Quais são os interesses por trás, né? Porque a gente amplia, né? A tecnologia, de alguma forma, ela faz o mundo chegar mais perto da gente. Mas ele pode chegar em bolhas, ele pode chegar enviesado, ele pode chegar de várias formas. Então, a gente precisa garantir que professores, estudantes, gestores escolares e municipais e estaduais tenham essa capacidade de utilização da tecnologia dentro do seu plano pedagógico maior, né? Não à parte, não pode ser uma iniciativa desconectada com todo o outro, tudo que já foi desenhado e que já faz parte do desenho e das prioridades políticas educacionais de cada rede. Então, aqui é o último slide, são mais 2 só. Escolas conectadas. Quem está no centro dessa imagem? O aluno, muito bem. É um aluno de uma idade aí, deve ser dos anos quase finais, talvez 6º ano, 7º ano. Ele já usa provavelmente tecnologia de alguma forma, ou seus familiares, tem acesso, né, e poderia ter mais ou poderia ter menos, né? O que nós, Ministério da Educação, estamos desenvolvendo para o aluno, ou seja, em relação ao aluno, mas que precisa movimentar e envolver toda a comunidade escolar. São 6 eixos, tá? Então, o primeiro eixo é conectividade. O ministro falou aqui para vocês, que vai ser lançado em breve, toda uma estratégia nacional de conectividade das escolas, cuja meta é garantir 100% das escolas públicas do Brasil conectadas com internet de qualidade para uso pedagógico. O Ministério da Educação está fazendo um trabalho muito grande de articulação de vários atores, inclusive o Ministério das Comunicações, Anatel, as empresas privadas, né, que oferecem esse serviço no Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia, muitos ministérios e muitos atores, porque esse tema é um tema transversal, não depende só do Ministério da Educação, mas a coordenação, a liderança está sendo do ministro Camilo para garantir que as escolas sejam priorizadas na conexão e que seja uma internet de qualidade, tá? Então, a gente criou parâmetros, a gente vai lançar isso muito em breve e todas as escolas municipais, até 2026, vão estar 100% conectadas. O outro eixo é a de infraestrutura, mas olhando para os dispositivos, né, para os equipamentos tecnológicos. Aí eu estou falando de computador, tablet, TV, projetor, algumas coisas até mais básicas, né, que às vezes a gente agora fala tudo de coisa super tecnológica, mas a tecnologia básica também precisa chegar nas salas de aula. Nem todas, muitas escolas não têm ainda, por exemplo,
energia elétrica. Então, a gente está fazendo toda essa construção, o Ministério da Educação, junto com o Ministério das Comunicações e o Ministério de Minas e Energia, estão mapeando as escolas que não têm energia elétrica para garantir que chegue energia elétrica. Depois vai chegar a internet, depois vai chegar o dispositivo. Então, tudo isso está articulado junto, né, para garantir que haja um uso pedagógico da tecnologia. A gente vai construir junto com a FNDE, isso já está em andamento, atas de registro de preço para todos esses dispositivos, porque a gente sabe que essa é uma grande dor para os municípios, né, para conseguir contratar esse tipo de equipamento. Então, no ano que vem já vai estar disponível essas atas para vocês poderem aderir e fazer as compras, tanto com recursos próprios quanto com recursos repassados pelo governo federal. Tem um terceiro eixo, que é a capacidade de gestão. Aí eu estou falando principalmente com vocês aqui. Quem é secretário municipal de educação sabe a dificuldade que vocês têm de conseguir dados, de conseguir utilizar, né, de uma maneira um pouco mais estratégica a tecnologia para a sua gestão. Às vezes sofre, né, de conseguir, eu não consigo falar com tal rede, eu não consigo falar com tal escola, eu gostaria de ter a lista de todos os meus alunos, gostaria de ter a lista de todos os meus professores, alocar a aula, fazer a frequência do meu aluno de uma maneira mais em tempo real, né? Então, tudo isso é a parte de gestão usando a tecnologia, né? Uma melhor gestão usando tecnologia. Então, também o Ministério vai fazer um programa para olhar e apoiar vocês com isso. A quarta, e muito importante, como eu já falei no começo, é a parte de desenvolvimento das competências digitais dos professores e gestores escolares no uso dessa tecnologia. Não adianta achar que só chegando a internet, só chegando o computador, automaticamente, milagrosamente, isso vai ser incorporado e vai ser utilizado. Não é verdade. A gente precisa apoiar os nossos professores para conseguirem usar isso a seu favor. O quinto são os próprios recursos educacionais digitais, que é o conteúdo, né? O que esse professor pode utilizar de vídeo, de videoaula, de plataforma de aprendizagem, de músicas, de outras questões interativas, para conseguir dar conta de forma alinhada, né, e com qualidade, porque tem muita coisa na internet, todo mundo aqui sabe, quem tem filho sabe, tem muita coisa ruim na internet. Então, a gente precisa garantir uma curadoria para que os recursos que a gente disponibilize para utilização nas escolas seja de qualidade, seja confiável. E, por fim, tudo isso tem que estar alinhado ao currículo de cada um de vocês, tem que estar de acordo com as prioridades e os objetivos de aprendizagem, incluindo a questão do anexo da BNCC de computação básica, que é uma nova competência aí do mundo do século XXI e que também precisa estar de forma transversal a todas as áreas de conhecimento que a BNCC coloca. Bem, essa é a novidade, é esse plano articulado, né, de educação conectada, de escolas conectadas. Um informe muito rápido, porque eu sei que tem muita gente que passou lá no estande de atendimento em relação à PIEC. A PIEC faz parte desse desenho macro, tá? Ela está ali nos eixos de conectividade e infraestrutura. Foi aberta essa semana, no dia 7 de agosto, a fase de inscrição por parte dos dirigentes para indicarem as escolas a receberem o recurso da PIEC desse ano. Então, já está aberto no CIMEC, não percam tempo, indiquem suas escolas até o dia 31 de agosto. As escolas precisam incluir e instalar os medidores do Educação Conectada, porque a gente só vai saber se o ministro Camilo vai cumprir aquela meta de 100% das escolas conectadas se todas as escolas tiverem um medidor. Então, é um esforço coletivo mesmo. Façam a instalação, é muito simples, tá? Tem todo o passo a passo no site do MEC. Aqui a gente tem alguns parceiros técnicos, inclusive com estandes, que podem ajudar vocês a fazer isso gratuitamente, tá? Então, por favor, fiquem à vontade para nos procurar. E, por fim, lembrando que as escolas têm que estar em dia com a FNDE. Então, gestores, falem com seus diretores escolares para garantir que todas estejam aptas a receber esse recurso. Acho que é isso. Muito obrigada. Desculpa passar um pouco do tempo. Nós que agradecemos, Anita. A Anita trouxe o cenário nacional em termos de políticas a serem implementadas pelo governo federal.
Agora, qual que é o cenário, a dura realidade que nós temos que superar para que a gente consiga realmente avançar em termos de conectividade? E para isso, com vocês, eu convido a Dani, pesquisadora. Me permita, viu, Daniele, chamar com intimidade assim. Sinta-se à vontade para falar de pé ou sentada. Tá? Ela é do TIC Educação, da CETIC, e trará para nós um cenário a nível de Brasil, para a gente conseguir compreender como que nós estamos em termos de conectividade. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e cumprimentar a minha mesa aqui, e também a todos vocês que estão assistindo, né, a todos e todas, que no horário do almoço, depois desse excelente discurso do ministro, ainda estão aqui nos assistindo. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu também tenho uma apresentação, deixa eu só ver aqui. Peraí. Verde. Vamos lá. Ok, é isso aqui mesmo. Falar depois da diretora Anitta é muito bom, porque ela trouxe exatamente alguns pontos sobre os quais eu gostaria de falar aqui, alguns que eu gostaria de abordar nessa apresentação. É uma apresentação síntese, né? Eu trouxe alguns dados da pesquisa TIC Educação aqui, que eu coordeno lá no nic.br, no cetic.br, nic.br, né? Mas ela trouxe já aquilo que a gente espera, né? Que sejam superados, né? Esses dados já foram superados pela fala da Anitta, né? Então, mas eu queria começar, o nosso fórum aqui, ele tem como tema os cenários atuais e os desafios da educação para a próxima década, né? A minha apresentação quer fazer o contrário, né? Ao invés da gente falar das tecnologias, né, para a próxima década e que vão entrar na educação na próxima década, eu quero conversar com vocês sobre como a educação vai contribuir para as tecnologias na próxima década, tá? Então, para muita gente, esse é o futuro, né? A gente não sabe qual vai ser o futuro. A gente realmente não sabe se nós vamos, qual vai ser o futuro da humanidade, né? A tecnologia, a inteligência artificial vai nos superar, enfim, esses são os temas do momento, né? O ChatGPT, né? Mas, na verdade, eu queria falar que aquele futuro é incerto. A gente não sabe muito bem, mas a gente tem como prever que ele vai ser melhor se a gente começar por aqui, que é o nosso presente, né? São os nossos estudantes, é a educação que a gente escolhe fazer hoje. E essa educação, de certa forma, ela passa pela tecnologia, não há como a gente fugir, né? A gente vive uma sociedade mediada por tecnologias, e a gente não está falando de instrumentos mais de tecnologia. A gente está falando de uma cultura digital, a gente está falando de uma sociedade digital, e a gente está falando de serviços governamentais, de direitos que passam pelas tecnologias, né? Assim como a gente tem ali a BNCC, que esse texto vocês já conhecem de cor, né? Mas em síntese, né? Uma educação de qualidade, ela precisa preparar esses estudantes para aproveitar as oportunidades que as tecnologias podem trazer. Existem oportunidades, elas têm que estar disponíveis para todos e todas, né? A gente precisa mitigar riscos para que os estudantes consigam usufruir das tecnologias sem danos, né? E a gente precisa também usar essas tecnologias de uma forma criativa, de uma forma ética, de uma forma crítica, porque os nossos estudantes constroem também tecnologias, constroem o espaço digital, né? Eles não são só usuários de tecnologias, nós não somos só usuários, nós construímos aquele universo, aquele ecossistema digital, né? Então, pensando sobre isso, eu queria falar sobre 4 dimensões das tecnologias na educação, né? A primeira delas, né, é aquela que trata as tecnologias como direitos, né? São 4 dimensões que, em cada uma delas, a gente tem um entendimento de tecnologia. O que é tecnologia hoje, né?
Então, nessa primeira, a gente tem o âmbito dos direitos, do acesso, do apoio, né? Dos benefícios, das oportunidades. Numa segunda dimensão, nós temos as tecnologias como apoio ao ensino e aprendizagem. É aquela ferramenta que vai ajudar o professor ou a professora, que vai ajudar os estudantes, que vai ajudar a gestão escolar a entender melhor a realidade daquela comunidade que a escola atende, né? A terceira dimensão é a das habilidades. Hoje, tecnologias não são mais só essas ferramentas, elas são habilidades. E pessoas com menos habilidades no uso das tecnologias, coincidentemente, que também têm pouco acesso às tecnologias, têm os seus direitos diminuídos. Elas não conseguem acessar, não conseguem participar socialmente, né? E, por último, a gente não pode esquecer dessa quarta dimensão, que é a do pensamento crítico, né? A gente tem visto muito o uso da tecnologia não só benéfico, né? A gente vê alguns efeitos, alguns impactos, né, do uso da tecnologia. Então, a gente precisa pensar criticamente e precisa também, às vezes, exigir direitos dos estudantes, das escolas, dos educadores em relação ao uso das tecnologias, né? Então, sobre essa primeira dimensão, é lógico que a primeira coisa que vem na mente quando a gente fala de acesso é a conectividade, é o acesso à internet, aos dispositivos, né? Aqui a gente tem um mapa, né? Que está dentro do mapa de conectividade das escolas. Cada pontinho desse mapa que está ali, ó, aqui é um mapa de Cuiabá, né? Do município aqui. Cada pontinho é uma escola. E nos quadros, nós temos a velocidade de conexão dessa escola, de download dessa escola. Então, quando você acessa o mapa de conectividade, é possível acompanhar como está a sua rede, né? Como é que está a internet nas escolas da minha rede, né? Então, o mapa de conectividade traz isso. E quando a gente observa esses pontinhos, essas escolas, né, as redes de ensino, a gente vê que a internet está avançando, a conectividade está avançando. Então, as políticas estão dando resultado, né? Porém, os professores, né, eles trazem que, para além da conectividade, eles querem ter acesso, querem ter apoio também para fazer um uso mais qualificado dessas tecnologias, que está na formação, que está no apoio a esses educadores, né? E esse educador aqui é o mesmo, né, que tem que lidar com as políticas raciais nas escolas, que tem que pensar no currículo, que tem que pensar em uma série de outras coisas. Então, a gente não pode esquecer que as políticas de conectividade andam em paralelo às outras políticas também, as políticas sociais, né? Mas, então, a gente está avançando na conectividade nessa primeira dimensão, né? A segunda dimensão é aquela que eu falei do uso das tecnologias no âmbito educacional, né? Esse é um dado também dos professores, né? As barras azuis mostram as atividades que os professores realizam com ou sem tecnologia, né? Como, por exemplo, solicitar a realização de exercícios para os alunos. 97% dos professores fazem. Mas com o uso de tecnologias, essa porcentagem, essa proporção vai para 65%. Então, ali dentro daqueles 65% tem a conexão, tem a formação e tem também o entendimento dessas oportunidades que as tecnologias podem trazer, né? E aí a gente vai para as habilidades, né? Nós temos vários frameworks, a gente está com a Júlia aqui também, que tem um framework de competências e habilidades para professores. A gente tem alguns outros nacionais e internacionais de habilidades, né? Nas escolas, algumas habilidades são bastante trabalhadas, mas essas multimídia, né, que lidam com elaborar vídeos, gravar vídeos, músicas com os estudantes, e essa é uma habilidade, uma atividade bastante realizada, né? As atividades mais relacionadas à programação, a pensamento computacional, elas são menos realizadas ainda, né? Mas
todas essas dimensões, elas estão interligadas. Então, formação, mais conectividade, mais uma ação articulada pode fazer com que esse uso das tecnologias seja aprimorado nas escolas, né? E, por último, eu trago um dado aqui, ele não é um dado tão positivo, mas é para a gente refletir um pouquinho, né? Entre 2021 e 2022, 49% dos professores disseram ter auxiliado algum estudante por conta de uma situação sensível na internet, né? Então, pode ser o uso excessivo de tecnologias, discriminação, cyberbullying. Então, eu quero convidar vocês a refletir sobre duas coisas em relação a esse dado. Primeiro, esse professor, essa professora aqui que está ajudando esse aluno, né, ele precisa também de ter preparação para isso, né, para colocar no currículo as tecnologias como tema e não só como um instrumento. A gente precisa falar de tecnologias nas escolas, a gente está falando de currículo, web currículo, currículo digital, né, que é inserir as tecnologias dentro do currículo, nas atividades da escola, né? E um outro ponto aqui é que a gente precisa falar de tecnologias porque a gente precisa tornar esse ambiente digital melhor, mais adequado para os estudantes, né? Em 2021, a ONU lançou o comentário número 25, que é um adendo aos direitos das crianças e adolescentes, né? E lá fala que as tecnologias têm que ser adequadas às crianças e adolescentes por design, desde a criação, né? Então, se a gente quer isso, a gente precisa começar a discutir dentro das escolas, né? Mas eu estou fazendo esse discurso todo aqui, falando de professores, estudantes, gestores, mas, no fundo, não são eles, não são só vocês ou só eu quem vamos provocar a mudança, não é só a diretora Anitta, né? É uma confluência, é a criação de uma rede, a gente precisa trabalhar colaborativamente, né? Então, como representante do NIC.br aqui, eu digo que a gente está contribuindo com dados, com o mapa de conectividade, a gente tem as outras instituições trabalhando juntas, né? E estamos à disposição de vocês, tá? Porque o importante é fazer avançar, né? Fazer avançar essas 4 dimensões e a gente só vai conseguir isso, de fato, juntos, né? Então, eu agradeço a atenção de vocês e eu fico à disposição para dúvidas, perguntas, mesmo depois do nosso painel. Muito obrigada. A tomada de decisão dentro das secretarias precisa ser pautada em informação. Tomar decisão pautada em informação hoje é essencial, não só dentro da Secretaria de Educação. E quando nós vimos estudos, como que a Dani acabou de apresentar, já traz para nós a importância de nós olharmos para os nossos espaços de atuação e começar a criar situações singulares para as nossas realidades. Para além de ter conectividade, nós precisamos de qualidade de conectividade e, para além disso, de professores capacitados para fazer essa mediação digital, para trazer o aluno para esse universo que já é, muitas vezes, nativo deles, e nós, professores, é que somos estranhos a esse universo. Estamos vivendo, então, um revés da situação. Nós precisamos nos incluir nesse processo de aprendizado e trazer para nós a capacidade de levar ao aluno toda a potência digital que existe quando se usa esta tecnologia como ferramenta promotora de desenvolvimento real. E para finalizar esta mesa, eu convido a Júlia, que é diretora do CIEIP, diretora executiva, e também foi secretária de Educação do Estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, Eduardo. Você me permite falar dali? Boa tarde, eu vou tentar ser bem rápida. Primeiro, agradecer muito ao convite da Undime. Eu estou aqui representando a Lia Glass, que é a liderança da Fundação Telefônica Vivo, que teve uma indisposição hoje pela manhã e pede desculpas, mas agradecer muito o apoio da KT e da Lia também nessa preparação, que foi muito importante estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito o convite da Undime, na figura do professor Luiz Miguel e do professor Alessio, cumprimentar a nova diretoria, a gente está muito feliz de estar acompanhando isso, dizer da minha alegria da casa,
Kátia e do Alex estarem aqui assistindo. Obrigada, bom estar com vocês aqui de novo, né? E agradecer muito a presença de algumas das instituições, Dani, que estão aqui representadas e que são, né, essas lideranças no terceiro setor, para fazer esse apoio que é tão importante a esse novo MEC, no qual a gente está muito feliz. Né? A gente está muito animado, Anita, com todo o trabalho que vem sendo feito. A Anita é uma pessoa que traz, embarcado no trabalho dela no dia a dia, um conhecimento muito grande da Undime, né? E um desejo muito forte de que essa tecnologia tenha que rodar nas escolas brasileiras de um lugar, né, Anita, que você conhece muito bem nessa operação. Então, eu acho que a gente está aqui num alinhamento de astros e vai ser super importante. Então, obrigada, Meg Edu, pela presença, a Fundação Lema, o Itaú Social e Ana também, agradecendo muito tua presença aqui. Eu queria começar dizendo e reconhecendo aquela galera que está ali no cantinho, né? A nossa Undime de Minas, gente, fez um trabalho, Sueli, Marcelo, todos que estão aí, muito bom ver vocês, fez um trabalho lindo num processo de implementação do uso de tecnologia em algo que eu posso estar enganada, mas que eu acho que é inovador no Brasil. A matrícula em regime de colaboração. Deu muito trabalho para a gente, não deu? Anita, esse caso foi um caso muito lindo de um processo de integração no uso de sistemas de gestão. A Sueli muitas vezes quis me matar, né, Sueli? Mas a gente fez as pazes depois, não foi? E a gente tem algo agora, gente, que não muda mais, né? O estado com o maior número de municípios do Brasil faz a matrícula, a sua grande maioria dos municípios de Minas Gerais fazem a matrícula em processo integrado, aliviando muito a vida dos dirigentes municipais, secretário Eduardo, porque nesse período é uma pressão muito grande, né? E eu tive a encomenda do secretário aqui de falar muito dessa realidade do dia a dia ali, né? A gente sabe da preocupação que cada um de vocês, dirigentes municipais, tem na garantia de 3 pontos que são muito importantes. Um dirigente municipal não chega a uma secretaria municipal se ele não está muito preocupado com 3 coisas, né? Um IDEB, ou seja, a melhoria da entrega na qualidade da educação, conseguir pagar a folha de professores, ou não é, gente? Conseguir pagar a folha de professores e garantir um bom acesso à educação dos seus estudantes. Um desafio enorme da rede municipal, né, Anita, para a expansão da matrícula de educação infantil. E a gente entende que a tecnologia entra muito nesse sentido. Se a gente conseguir cada vez mais trabalhar em regime de colaboração, eu acredito que seja o grande desejo do MEC, né, Anita? Então, a gente ter isso, né, e ainda com a tecnologia embarcado, é bom demais. Então, o reconhecimento, eu acho uma alegria da gente estar aqui junto hoje. Eu, nessa nova função, que já não é tão mais nova, estou agora como diretora executiva do CIEB, e a gente sempre muito preocupado nisso que a Anita trouxe, né, dessa lógica da escola conectada. Sobre a fala da Anita, eu queria destacar um ponto. Vocês se lembram, a Anita trouxe um ponto aqui que eu estava me controlando, falei assim, não posso falar e comemorar isso, porque o MEC vai anunciar, mas ela já trouxe na fala dela, né? Há quanto tempo a gente não tem uma ata de registro de preços de equipamento nas escolas? Né? Vocês se lembram da última, gente? Eu não sei se vocês se lembram, mas assim, tem muito tempo que não tem. Então, assim, o que esse novo MEC traz é uma realidade, né? Trazer, nutrir essa frente ali de infraestrutura. O MEC está dizendo para nós algo que é muito importante e que é muito corajoso, né? Primeiro, nos próximos 4 anos, teremos 100% das escolas conectadas. Um trabalho lindo, que vem contando com a ajuda também do terceiro setor. A Meg Edu está muito próxima a isso. A gente vai mostrar um pouquinho a construção da nossa coalizão aqui, que tão, né, ativamente e atentamente tenta estar muito perto e prestando todo o serviço para o MEC. E disseram outra coisa. Nós teremos uma ata de registro de preço que vai dar conta, né, Anita, de muitas ou de algumas das necessidades que são muito antigas, né? A gente sabe, né, Tomás, há quanto tempo a gente tem essa expectativa de ter, né, e vocês nessa construção também, de ter a partir do FNDE esse processo. Eduardo, eu acho que a gente vai, sabe, conseguir trazer mais alívio agora, o MEC, né, e cada uma das instituições apoiando
esse dia a dia, né? Vai ser mais fácil, Anitta, falar de tecnologia, tendo essa certeza, essa segurança de que as escolas vão estar conectadas e que a gente vai ter condições de fazer essa... Não basta só ter o recurso, né? O que o MEC está nos dizendo, o IVF-NDE, é assim, olha, eu te ajudo também a especificação. E esse problema do processo todo de aquisição vai estar resolvido porque a gente está assumindo uma responsabilidade que é muito importante. Então, a gente está muito feliz. Eu comentei isso quando a Anitta trouxe, compartilhando isso. Eu falei, nossa, isso vai ser, eu acho que, motivo de grande alegria dos dirigentes municipais, né? Então, esse instrumento que a gente traz para fazer esse trabalho, né, Patrícia, galgado nesse processo de evolução da tecnologia nas escolas, foi estruturado, né, a partir do Todos pela Educação, é parte de um instrumento de tudo que o Todos pela Educação vem trabalhando em relação à Frente Educação Já, né? E o que a gente traz aqui é o que a Daniela falou, é o que a Anitta trouxe na fala dela, e que o Eduardo também, e que todos nós sabemos, mas que o grande desafio é como executar isso. A tecnologia não é só isso, não é só aquilo, não é só aquilo outro, é tudo junto, e precisa fazer sentido, e precisa ter dinheiro, e precisa ter sustentação administrativa, e precisa ter um timing correto, né? Então, eu recomendo aqueles que ainda não conhecem esse instrumento, que o façam, porque a partir dele, eu acredito, Anitta, que seja muito da construção do que vocês vêm trazendo, né? Quando ela traz aquelas bolinhas, né? Aqueles desenhinhos ali de todas as frentes, está realmente representado esse processo aqui. Uma forte recomendação que vocês conheçam esse instrumento. O CIEB, né, é responsável por essa articulação na Secretaria Executiva, justamente para a gente conseguir, no terceiro setor, fazer essa costura, né? Conseguir que o terceiro setor seja útil para o setor público, para o governo federal e para cada uma das instâncias subnacionais, e que não se fique falando muitas coisas repetidamente e nem que elas se atrapalhem, né? Então, a gente está muito feliz de contar com esse processo, a construção dessa coalizão, cuja Secretaria Executiva é do CIEB, né? Em que a Megedu está liderando o processo de costura, de modelagem e de propostas apresentadas ao MEC, e de toda a interação e assessoria com as entidades subnacionais em relação à infraestrutura, considerando essa infraestrutura, conectividade e equipamentos. Então, eu acho que Tomás e Raíssa também estão super felizes com o que a gente vem ouvindo em relação à ata de registro de preços, essa conexão, né, conexão nas escolas. A Fundação Telefônica Viva, o Instituto Natura, trazem algo que não é trivial e que eu imagino que esteja na agenda do MEC aí como o próximo passo imediato, né? Que seja, quais são as condições, né, de sustentação financeira e administrativa para fazer acontecer efetivamente, de um jeito Anitta de ser, o que se precisa, né, em termos de formação de professores em cada uma das redes. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente sempre teve esse sonho, né, Sueli, eu acho, assim, de ter formação. Nós nos lembramos lá do NTE, há tempos atrás, a gente ainda tem as pessoas que têm muita saudade daquele momento em que foi estruturado, né, Alex, eu acho, um processo cuidadoso de operação precisa, concreta, de formação de professores. Isso não é trivial, né? E está sendo super suado por parte do MEC estruturar isso, e a gente sabe que esse é um objetivo, né, Kátia? Eu acho, imediatamente depois que se conseguiu, ou concomitantemente, estar com a formação redonda. Eu já falei muito para vocês dessa parte de gestão para tecnologias, né, falando desse esforço que se faz de integração de sistemas de gestão. O CIEB vê, e acredito que a coalizão como um todo, com muita alegria, esse esforço do MEC também de trazer atenção à parte de gestão dos recursos educacionais digitais, né? Nessa parte, nessa medida 3 da coalizão, a gente tem um trabalho da Fundação Lehman, liderando esse tema, com o CIEB junto, em que a gente precisa apoiar, né, o MEC, garantir todas as condições e o que se vem falando, trazer à tona todas as discussões, os debates relacionados ao que existe de mais interessante, né, sendo discutido e trabalhado no Brasil, mas para que a gente também consiga, Eduardo, fazer valer essa coisa, ó, tem que fazer sentido
para os secretários municipais. Quantos secretários municipais, e eu posso dizer que muitos estaduais já sofreram, tentando comprar tecnologia, não conseguindo. Quando se compra, não é exatamente aquilo, né, Anitta, que se esperava, né? E depois tem um processo delicado, né, judicial envolvendo. Então, a gente está feliz demais de saber que o MEC está muito atento a isso, né, com essa consciência por parte do terceiro setor, que esse trabalho de curadoria, né, de preparação para a parte de aquisição também, precisa ser muito cuidadosa, mas considerando o timing, né, um timing de cada um desses processos. Então, o meu objetivo hoje aqui é dizer a vocês que tem um grupo muito cuidadoso no terceiro setor e muito atento a cada um desses detalhes, sabendo da urgência extrema de que isso efetivamente aconteça de forma concreta em cada um dos territórios, né? E muito consciente também dessa liderança do MEC, né, de todas as restrições e pontos que o MEC tem superado, né, Anitta, para conseguir fazer valer isso. O que a Anitta falou hoje não é trivial e eu acho que cada passo desses deve ser muito comemorado por nós. Então, é isso. Assim, eu vejo esse momento agora como um momento muito positivo, em que a gente vai falar num futuro próximo de que houve história de investimento em tecnologia na educação nesse momento. Tô bastante otimista com isso. Eu queria, por fim, compartilhar com vocês, aqueles que ainda não conheceram, se tiverem a oportunidade de buscar essa pesquisa que a Fundação Telefônica Vivo, com o apoio técnico do CIEB, né, e com a liderança da Undime, realizou recentemente, né, Eduardo, que a gente fez a divulgação, o lançamento dela na BET, e que traz aí um cenário que todos nós já conhecemos, né? Mas que o professor Luiz Miguel dizia nessa ocasião, assim, não é que já conhecemos, nós tínhamos uma ideia da dificuldade que era para dirigentes municipais terem fazerem rodar essas dificuldades, porque, lembremos, né, as preocupações, IDEB, pagar professor e garantir vaga de educação infantil. Eu acho que não existe nenhum secretário municipal que não esteja preocupado com essas três coisas, né? E muito acaba, gente, um processo sofrido e difícil da gente conseguir ter, né, o secretário municipal dispor de tempo para conseguir trabalhar esse tema da tecnologia, se ele não está muito bem apoiado e sustentado com a estrutura tão, né, basilar que é a do MEC. Então, a gente tem aí os principais resultados, eu não vou ler para vocês, está escrito, mas recomendando fortemente assim, que cada um de vocês conheça esse estudo. É mais um estudo que fortalece o momento em que a gente precisa, e eu já estou fechando minha fala, secretário, eu ouvi isso ontem, de uma pessoa que eu admiro muito e respeito muito, né? A gente tem essa visão de que agora os instrumentos tecnológicos estão sendo rediscutidos no âmbito internacional, mas a gente não pode esquecer que o Brasil não é a Suécia, certo? Essa pesquisa nos traz essa indicação. O Brasil não é a Suécia, né? Então, a gente ainda precisa, né, Anitta, caminhar muito fortemente, porque aquele momento em que a gente vai começar a questionar que a tecnologia está demais, ainda está longe. Mas eu acho que ele está ficando cada vez mais perto. Muito obrigada, um prazer estar com vocês. Nós que agradecemos, Júlia, um prazer imenso tê-la aqui. Muito tem se falado em equidade. E equidade tecnológica também é primordial. Ficamos, enquanto Undime, muito felizes em ver que o Ministério da Educação traz essa pegada e essa preocupação. Mas, para além disso, Anitta, nós precisamos avançar muito ainda em regimes de colaboração que realmente entrelace nossas ações e alcance quem realmente precisa, como você bem colocou, o aluno central. É para aquele e é por ele que nós estamos aqui, enquanto Undime, Ministério de Educação, CIEB, CETIC, fazendo o que mais se precisa, o que há de melhor, construindo regimes colaborativos e sólidos. Nesta mesa, nós procuramos desassossegá-los em buscar informação para compreender como as redes de vocês estão em termos de conectividade. E, a partir daí, começar a pensar soluções com as parcerias que o Ministério da Educação já apresentou
e também, dentro dos estados de vocês, em regimes de colaboração, construir soluções de conectividade. As considerações finais de vocês. E com isso nós encerramos para o almoço. Sintam-se à vontade. Bem, muito obrigada. Primeiro, agradecer muito ao Undime, parabenizar o Undime por esse fórum lindo. Eu acompanhei aqui desde domingo, estou muito feliz de estar aqui mais um fórum. Parabenizar também a eleição da nova diretoria, que vai estar, já estava, mas vai estar cada vez mais junto com o MEC, fazendo tudo que a gente precisa desenvolver. Agradecer às minhas colegas de mesa, acho que foi incrível, vou querer as apresentações também. Como consideração final, eu acho que o principal ponto, aqui ao longo do evento, a gente teve a fala de vários representantes do MEC, né? Na abertura, no primeiro dia, antes do ministro a gente teve a fala do diretor de políticas e diretrizes da educação integral, a gente teve 2 oficinas ontem também, de alfabetização e de tempo integral. Eu acho que isso demonstra que realmente o MEC voltou, né? O quanto que faz falta e fez falta durante muito tempo uma presença forte, apoiando os estados e municípios, que são quem tem as escolas de educação básica, para viabilizar o que precisa ser feito. Então, reforçando muito o que o ministro falou e o que todos os outros representantes do Ministério, né, falaram ao longo do encontro, contem com o Ministério da Educação. Nesse tema de tecnologia em específico, na minha diretoria, a gente tem uma área específica para tratar disso. A gente está desenvolvendo toda essa política com muito cuidado, com muita atenção, para garantir que a gente não aumente as desigualdades, que a gente garanta maior equidade. Essa é uma... Obrigada. Essa é uma máxima do nosso governo. O Brasil é um país muito desigual, então a gente não pode se dar ao luxo nenhum de piorar a desigualdade. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente está olhando para aqueles que precisam mais, pelo que é mais difícil de chegar. Então, quando o ministro comentou, né, do Amazonas, por exemplo, que metade da conectividade no norte, as escolas têm metade da conectividade do que no sudeste, isso significa que a gente vai ter que fazer o dobro no norte do que o que a gente faz no sudeste, para garantir essa igualdade, né, para garantir a equidade. Então, confiem que o Ministério está com essa priorização em todos aqueles elementos que eu comentei. Tem coisas, tudo é difícil, né? Nada é fácil na educação, mas aqui está todo mundo acostumado a fazer coisa difícil, né? Senão a gente não estaria trabalhando com educação. Mas existem alguns temas que vão muito além do Ministério da Educação, né? Esse tema da tecnologia é um deles. Então, a gente precisa contar, para além do nosso sistema federativo de educação, a gente tem que contar com outros atores, principalmente na área de infraestrutura, né? Que nos apoiem a garantir a maior conectividade, chegar a conectividade onde precisa. Eu fiz muito atendimento na sala do MEC no começo da semana, de municípios e escolas que têm o GESAC, né? Por exemplo, aquele satélite, que é uma dificuldade, porque é uma tecnologia que é com menos velocidade, né? Ela entrega menos do que a fibra ótica. Só que a fibra ótica ainda não está disponível no Brasil todo. Como que a gente resolve isso? O Ministério tem que resolver, né? Não dá para achar que isso é dado e pronto. A mesma coisa a tecnologia na parte de formação dos professores. Alguns professores, alguns profissionais já têm isso mais fácil, já têm habilidades instaladas de maneira mais fácil, pelo perfil, pelo acesso que tiveram, como a gente falou, pela facilidade de conexão. Então, a gente precisa garantir que aqueles que estão um pouco maior a dificuldade, a gente dê mais apoio para que eles cheguem. Porque, no final das contas, todos os alunos precisam ter esse direito garantido. Não é só aquele onde a tecnologia já chegou, onde já tem conexão, onde o professor já está preparado, né? Então, a gente precisa garantir todas essas premissas. É um trabalho muito complexo, mas o Ministério está muito atento. A gente vem conversando muito com a Undime, com os secretários estaduais, com o terceiro setor. Queria agradecer muito o apoio também das instituições de pesquisa, com os dados. Dados, quem tem dado tem tudo, né?
para a gente conseguir avançar. Então, eu acho que é um grande pacto mesmo em torno da melhoria da educação, utilizando a tecnologia como um instrumento, mas também como um tema, né, para a gente olhar a tecnologia de uma maneira crítica e a favor da aprendizagem, a favor de todos os alunos. É isso, muito obrigada. Dani, sinta-se à vontade de fazer as considerações finais, depois a Júlia. Bom, eu não tenho nem muito o que falar depois dessa fala, mas, em primeiro lugar, sim, eu acho que o mais importante é agradecer a parceria, né? Em estar aqui nesta mesa, em ter a atenção de vocês. E para o desenvolvimento desses dados, a gente conta com o apoio do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação Básica, a gente conta com o apoio da Undime, apoio institucional, e é muito importante, muito relevante para a gente, do CONSED também e do INEP, para fazer as nossas pesquisas. Então, o mapa de conectividade foi desenvolvido juntamente com o Ministério da Educação e com as instituições, o CIEB, a MEG-EDU e outras instituições que faziam parte do GICE, né? É uma coalizão pela conectividade. Enfim, então, em primeiro lugar, agradecer a tudo isso. Eu acho que, na fala da diretora Anitta, a gente extrai algo bem importante. Assim, a gente vive falando de personalizar o ensino, né? O ensino e aprendizagem. Então, a gente quer levar, individualizar, personalizar o ensino, mas, às vezes, a gente precisa também pensar na personalização das políticas, né? E a necessidade de olhar para as capacidades dos indivíduos e as capacidades das instituições, das comunidades, e isso é bastante importante, né? Não é uma política que atinge a todos, a gente quer equidade, mas a gente quer também a diversidade positiva, né? Aquela que eu vou atender de forma diferente cada comunidade, porque ela necessita de uma atenção especial. Então, eu acho que isso é bastante importante. É muito bom trabalhar com o Ministério, né? A gente trabalha desde 2010 na pesquisa TIC Educação e desde 2017 com o PIEC. E é muito bom voltar a discutir uma política, de fato, né, que vá atingir, que vá ter efetividade para as pessoas. Então, muito bom, muito obrigada. Acho que, dizendo muito rápido, agradecendo, queria deixar só uma mensagem. Acho que a coalizão está muito animada e ávida para a gente voltar a discutir no âmbito do GT de Tecnologia e de Conectividade da Undime. Vai ser super importante esse trabalho. A Anitta fala muito do desafio que é esse processo de implementação, né? E estando isso bem azeitado entre todas as pontes, né? A gente vai voar. Eu acho que começa aqui um novo momento, com esse cuidado e atenção de vocês, que a gente sabe que vai acontecer. Já podemos aí começar a marcar essa governança do GT para cuidar com todo o carinho dessa parte da implementação. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço, enquanto coordenador do grupo do GT de Conectividade da Undime, me coloco à disposição. E mais uma vez, obrigado. E deixo aqui, gente, só mais um pensamento. Equidade tecnológica é garantir a todos, mesmo nas diferenças, que consigam avançar para pontos que são de direito. E conexão é uma realidade. Agora precisa alcançar a todos. Um bom dia a todos.